Olá, pessoal. Estamos aqui começando o nosso estudo de hoje. E hoje, para mim, é um dia muito especial. Eu lembro direitinho que há alguns anos atrás, poucos anos, sabe? Eu estava na casa da avó Delfina, chegava uma menininha com um caderninho embaixo do braço para estudar comigo. Era uma criancinha que a gente acompanha desde sempre. E hoje ela está aqui comigo, uma linda moça, cresceu, é a Ellen. Oi, Ellen, tudo bom com você? Olá, boa noite, tio. Estou honrada em estar aqui com você hoje. Boa noite a todos. Que legal. Estou muito feliz em participar desse trabalho. Tá bom, obrigado, viu, por ter aceitado participar. Então, nós vamos estudar um pouquinho hoje, também como nós fazíamos lá no passado, né, alguns aninhos atrás aí, mas hoje um assunto, um tema bastante relevante nesse momento, que é sobre mediunidade, tá? E, Ellen, você acredita em reencarnação, né? Sim, não acredito. Que bom. Assim seja. Eu faço essas perguntas assim mais simples, porque eu converso com muitas pessoas aqui nesse estudo, né? Alguns frequentam a doutrina espírita e outros também não. E eu sei, né, que você tem algum conhecimento a respeito, mas na altura da sua idade, tão jovem ainda, você está intensa na sua vida, fazendo tantas atividades. É uma época que, às vezes, o tempo não é tanto assim para dedicar a uma atividade que acontece nas casas espíritas. Mas, olha que oportunidade que nós estamos tendo hoje, né, para aprender um pouquinho com esse espírito incrível aí, maravilhoso, que é o André Luiz, que através de Chico Xavier trouxe uma coleção inteirinha. Você até, no começo de um grupo que nós montamos, chegou a gravar alguns áudios, né, das primeiras obras. E hoje nós estamos aqui já num outro jeito de fazer, né, através do vídeo, conversando, estudando. Que bom. Então vamos Sim, começar. Como que nós fazemos? Primeiro, eu acho que é importante que todas as vezes que Jesus mesmo falou isso, né, toda vez que tiver dois ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, nós sentimos isso, nós sentimos a presença de Jesus quando a gente estuda esses temas que a espiritualidade nos traz. E Jesus é esse nosso guia, né? Esse nosso modelo. E toda vez, quando eu tenho alguma dúvida, eu sempre falo, e agora, mestre? Me ajuda. Parece que os problemas acabam na hora. Pelo menos a gente tem, assim, aquele direcionamento, tá? Então, sim. vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Jesus e a toda essa legião de espíritos superiores, né, que estão conosco, orientando toda a população do planeta Terra, e agradecer a eles. Que possamos hoje ter boas intuições durante a leitura do texto e que nós possamos deixar aqui um material muito bom, verdadeiro e útil para as pessoas também, além do que vai ser útil para nós. Que assim seja. Que Essa, assim seja. essa é uma pequena vibração. E já vai se preparando que no final do nosso estudo, quem vai fazer a vibração vai ser você. Tá bom? Eita! Legal. Então, eu vou compartilhar aqui na tela o texto para que nós possamos iniciar o nosso estudo. Vamos lá. Legal. Tá nítido para você, Ellen? Tá nítido sim, consigo ver direitinho. Legal. Então, nós estamos. Deixa eu só conferir aqui. Tá tudo certo, tá gravando. Porque eu cheguei um dia, Ellen, eu fiz um estudo inteirinho e não gravei. Aí Ah, e depois fez tudo de novo. depois eu convidei a pessoa para fazer novamente. Aí reunimos no outro dia e fizemos, né? Foi legal, foi reforçado, né? De repente precisava Ah, ser é, assim. Então, com certeza. como eu Ai, disse, a minha cachorrinha às vezes dá umas latidas, viu? A gente está em casa, né? Então não tem como não tem evitar. problema. Enquanto uns late, outros mia. Tem a gatinha aqui, de vez em quando ela faz isso também, mas não tem problema não. Nós estamos aqui, é tudo natural. Então, essa obra chama Nos Domínios da Mediunidade,
Nós já estudamos os 7 primeiros capítulos, além da introdução, e hoje nós vamos começar o capítulo 8. Pode até ser, Ellen, eu tenho mais ou menos, o texto está dividido em 19 slides. Pode até ser que a gente não consiga fazer todos. O que tem acontecido nos últimos estudos é que a metade a gente consegue fazer em 1 hora, mais ou menos. Que é o prazo que a gente tem aqui para diário, né? Que o aplicativo nos fornece. Caso não dê, que seja assim, a gente volta um outro dia e completa, tá bom? Tá bom, combinado. Beleza. Então, esse capítulo 8 trata de uma das faculdades, um dos processos da mediunidade, que é a psicofonia sonambúlica. Já ouviu falar nisso? Nunca ouvi. Eu olhei agora, é interessante o tema, né? Interessante, né? Sonambúlica, às vezes nós, por exemplo, recordamos quando nós acordamos de manhã de um sonho que a gente teve, né? Você sabe que o espírito ele nunca dorme. E durante a noite deixa o corpo lá e ele vai por aí. Vai dar suas voltas, de acordo com as tendências. Aí não tem quem faça com que ele fique parado, né? Ele é dono de si. Ele vai para onde ele quiser. E para onde que a gente vai quando a gente quer? Para lugares que nós somos atraídos para ir para lá. Se eu gosto, por exemplo, de futebol, eu vou ver futebol. Se eu gosto de praia, eu vou para a praia. Eu sei que você gosta muito de praia. Eu até moro aqui na praia, porque tanto que eu gosto, né? É verdade. Eu também vou, quando eu crescer, vou fazer isso, tio. Então, uma das coisas boas é assim. O espírito ele é livre, né? Diferente de aqui na matéria, quando nós estamos ocupando o corpo, que o corpo está acordado, a gente fica cheio de restrição, né? Eu não posso sair porque está frio, não posso sair porque está calor, porque está chovendo, porque eu não tenho a roupa adequada, porque eu não tenho isso. Então, nós ficamos sempre presos. Agora, quando o espírito, o corpo adormece, o espírito está livre para ir. Eu só fiz essa conotação porque, nesse capítulo, nós estamos, já desde o capítulo anterior, assistindo uma reunião mediúnica. Você sabe o que é uma reunião mediúnica? Eu imagino, tio, uma reunião de várias pessoas que são médiums, né? Que aí conseguem sentir, né, os espíritos, ver, ouvir, depende de cada grau de mediunidade, né? Assim eu acho que seja. Isso mesmo, Alinha. Porque nas casas espíritas acontece reuniões de médiums que fazem assistências espirituais através da mediunidade. E um dos processos que essa faculdade, que a mediunidade, ela contribui, e cada médium tem um tipo de mediunidade, certo? Tem, igual você falou, tem uns que vê, outros que só ouvem, outros que vê e ouvem, outros que sentem a presença dos espíritos, né? No meu caso, por exemplo, eu sinto a presença deles e sinto o que está acontecendo com ele. Por exemplo, se ele está triste, se ele está alegre, se ele está sentindo uma dor, se ele tem alguma questão assim que deixa agoniado, né? Eu sinto aquela agonia que ele está sentindo. E nesse caso aqui, nós vamos ver um atendimento a um espírito que chegou para essa reunião. Os espíritos superiores, né, vão levar ele, aproximar ele de uma médium, e a médium que vai, se eu não me engano, nós vamos ver, eu acho que não é uma médium, é um médium, certo? Eu acho que é uma médium, eu acho que é mulher. É mulher, né? Vamos ver, durante o texto a gente vai ver. E ela tem essa característica, a faculdade dela, mediúnica, é sonambúlica. Ela, na hora, é como se ela saísse do corpo e deixasse o espírito se comunicar através do corpo. E ela nem sempre vai lembrar de tudo, mas ela, como médium, ela tem pleno controle de tudo que acontece. Mas vamos ao texto para que a gente possa aprender, né?
nunca deixar de falar que do espírito, André Luiz, né? Que é esse parceirão aí, que faz um trabalho maravilhoso, né? Deixando tanto esclarecimento através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A psicografia é mais um modelo, mais outra modalidade da faculdade mediúnica, né? Que o Francisco Cândido Xavier, ele via, ouvia, sentia, psicografava, era quase que um médium completo, né? Mas vamos ao início do texto. Então, vou pedir para você ir fazendo a leitura e a gente vai conversando a respeito de tudo que tem aqui, tá bom? Tá. Psicofonia sonambúlica. Sim, né, tio? Isso mesmo. Sonambúlica. Sob a guarda de venerando amigo, que mais se nos afigurava um nume apostular. Pobre espírito, dementado, varou o recinto. Lembrava um fidalgo antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, porque os fluidos que o revestiam era verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo nauseabundas emanações. Nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam à frente exibia tão horrenda faces. Aqui e ali, nos variados semblantes, a se comprimirem no lugar reservado a irmãos menos felizes, as máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, fé, humildade e esperança. Então, olha só o que está acontecendo aqui, Ellen. Tem aqui uma palavra que é bom a gente falar sobre ela, né? Porque tem um espírito que o André Luiz se referiu a ele como um venerando amigo, né? Que era um guarda que estava trazendo esse espírito para a reunião, e ele se referiu a ele como um nume apostolar. Então, esses termos, é bom que a gente saiba o que é, pelo menos, porque é uma referência. A apostolar é referente a um apóstolo. O André Luiz o via como um apóstolo, né? Quando a gente fala de apóstolo, a gente já logo pensa naqueles que estavam junto com Jesus, né? Os 12 apóstolos, né? E, então, é alguém de muito respeito. E nume está se referindo como realmente uma pessoa muito ilustre, tá? Então, o André Luiz, ele descreveu para a gente aqui o que ele entendeu, a qualidade daquela pessoa, daquele espírito que estava trazendo o outro. E geralmente é assim, porque quando os espíritos estão, para eles serem tratados, quem trata são espíritos mais elevados, né? Só pode ajudar quem tem condições de ajudar. E nesse caso, a gente está vendo que é um espírito muito elevado que está ali conduzindo esse espírito para a reunião, com todo o carinho, com todo o amor. E aí depois ele vem descrevendo a aparência do espírito que está trazendo. Olha só, ele se vestia como fidalgo daqueles antigos, mas o André Luiz deixou bem claro como que estava difícil de ver, a tristeza que dava de ver a aparência desse espírito, ou seja, é um espírito sofredor. Geralmente, nas reuniões mediúnicas, elas são exatamente para tratar de espíritos sofredores. Quem são eles? Somos nós, né? E quando desencarnamos, quando morremos, ficamos perdidos aí, não sabemos o que está acontecendo. Às vezes pensamos que ainda estamos vivos, porque a morte, na verdade, não existe, né? O corpo é que morre, o espírito continua vivo. E aqui, o André Luiz, no final desse slide, ele escreveu que tinham vários deles assim. E ele se referiu à máscara, né? Não pelo fato de nós estarmos hoje vivendo toda essa situação que a humanidade atravessa, mas porque a primeira máscara que nós usamos é essa aqui, né? É o corpo físico. O espírito, eu, por exemplo, posso até dizer, eu não sou Lázaro. Eu estou Lázaro. Eu sou um espírito eterno, filho de Deus.
eterno, estamos no universo, né? Em todas as criaturas, toda a criação de Deus, entre elas somos nós, né? Suas criaturas feitas para evoluir. E aqui ele deixou que nenhum daqueles espíritos que estavam ali, eles deixavam transparecer arrependimentos do que eles tinham feito. Humildade e esperança, ou seja, as principais virtudes que nós precisamos de ter, todos aqueles espíritos sofredores que estavam ali, apesar de estarem sofrendo, mas nenhum demonstrava humildade, esperança, arrependimento e fé. É por isso que são espíritos sofredores. Não é bom trazer isso para a nossa vida, Elinha? Para que a gente possa repensar tudo que nós fazemos, né? Por quê? O que nós precisamos de trabalhar dentro de nós? As virtudes. E aí nós deixamos elas de lado e somos arrogantes, somos orgulhosos, somos egoístas. Quanta coisa, hein, desse pequeno texto aí que nós temos para aprender. Verdade, já tem bastante informações, né? Tudo que a gente pode usar para nosso, né, dia a dia. Dia a dia, nossa, é muito importante a gente ter essa noção de que nós somos espíritos imortais. Hoje estamos aqui apenas passando um período. Daqui a pouco nós voltaremos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Sim. E aí continuamos. Aí também podemos encontrar, né? Alguns que passaram pela nossa vida, não estão mais com a gente aqui. E que saudade que a gente fica, não fica? Com certeza. Nós que vivemos essa realidade, Aninha, temos nossos amores, né? Nos dois lados da vida. Na vida espiritual e na vida física. E a gente não esquece desses amores. A gente tem sempre ele dentro aqui do coração. E essa verdade agora, certificando para que nós somos imortais e que estamos apenas atravessando o período, daqui a pouco a gente vai se ver como é bom a gente saber disso. É acolhedor, né? Acho que é acolhedor. Exatamente. O espiritismo é tido como consolador. Então, é consolador a gente ter essa informação, aceitar ela e viver a nossa vida aqui como se fôssemos espíritos, pois nós somos. Porque muitos vivem a vida física achando que só essa vida física que existe, né? Aí a pessoa, quando tem um probleminha aqui, parece que é o maior problema do mundo. Agora, quando você enxerga a vida desse jeito, sendo a vida verdadeira, a vida espiritual, espírito eterno, filho de um Deus todo amoroso, fica muito mais gostoso de viver, né? Verdade. Legal. Vamos ao próximo? Alguma dúvida ainda aí ou não? Podemos não, seguir? Acho que ficou bem claro. Ficou bem claro. Vamos lá. Mas naquele rosto patibular, parecendo emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Ante a expressão com que surgia de inopino, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos. Na destra, o estranho recém-chegado trazia um azorrague que tentava estalar, ao mesmo tempo que proferia estrepitosas exclamações. Quem me faz chegar até aqui contra minha vontade? Bramia semi-afônico. Covardes, por que me segregarem assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Infames, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. E evidenciando o extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador, continuava em rude tom de voz. Então, ele está bravo, né? O espírito está nervoso. Porque, de repente, ele está se vendo nessa reunião, ele foi levado até lá, algo aconteceu nesse momento da vida dele, para que ele tivesse também essa oportunidade de se manifestar numa reunião mediúnica.
alguma coisa aconteceu. Geralmente, isso acontece por intercessão. Quando nós temos um espírito assim muito reticente ainda, que ele não aceita aquele momento, ele nem queria estar ali, ou ele está mentindo, né? Ou alguém, através de uma prece, de uma oração, alguém que goste, geralmente as mães, né? Uma mãe, ela guarda o amor pelo seu filho, parece que é o amor mais próximo de Deus, do que Deus nós temos conhecimento, né? Então, alguém faz uma prece e os espíritos superiores sentem, quando a prece é muito sentida, quando a oração é muito sentida, eles sentem, e aí eles são conduzidos até aquela pessoa que está fazendo a prece e vai entender o que está acontecendo. E se essa prece direciona, ajuda para algum espírito, eles vão, de repente, lá até onde esse espírito está e traz ele para uma assistência, que é o caso que pode estar acontecendo aqui. Mas ele chegou, ele não teve forças para resistir. Ele foi conduzido. E ele está aí bravo, xingando, falando que vai se vingar. Está revoltado. Mas será que tem jeito de atender alguém dessa forma? Vamos ver como que vai ser o atendimento dele, para a gente saber se quando você vê uma pessoa muito nervosa, às vezes, aqui no plano físico, você fala assim, não vou nem chegar perto, porque se eu chegar, eu não vou conseguir me dominar, eu vou ter que me defender ou eu vou ter que agredir. É geralmente o que acontece com a gente, né? Algumas pessoas têm o dom de acalmar as outras. Algumas vezes você vê uma briga, tem gente que chega perto, já só o toque dela, né? No braço assim da outra pessoa, a pessoa já sente aquela energia, parece que de mudar aquele momento que está acontecendo. Então, uma palavra, você vê uma pessoa muito nervosa, você olha para ela e fala, calma, não precisa de ficar assim, não. Vamos pensar em outra coisa. Parece que a pessoa sente a energia que aquela palavra é falada, e só de ouvir o tom da voz diferente, a pessoa já se acalma. Agora, se você chegar com uma pessoa, ela está nervosa e você também ficar, aí dá uma guerra, né? Você tem esse dom, tio, de acalmar as pessoas, né? Por onde passa, acalma, uma energia tranquila, que traz paz, né? Não, é que a gente está tentando aprender todos os dias que nós somos eternos. Por que ficar nervoso? Se nós somos eternos, significa que eu não vou fazer de um problema eterno. Não. O que vai ser eterno é o espírito, não é o problema. Então, eu vejo todos os problemas, eu busco ver, né? Todos os problemas como um desafio para mim. Quando ele aparece, eu entendendo que é um desafio, eu vou estudar aquele problema e ver como que eu faço para contornar ele. A partir daí, eu peço ajuda, né? Para quem que você pede ajuda quando você está com tanta dificuldade? Não sei, tio. Normalmente a gente respira fundo, né? Faz uma oração, já se conecta mais com Deus para mostrar, às vezes, algum caminho, né? Alguma coisa que de repente você não pensou e está na sua frente, né? Você pede para Deus mostrar isso para você, né? Para abrir os seus olhos para você poder enxergar qual é a direção que você tem que tomar, né? Acho que é assim, dessa forma. Você falou certinho. Primeiro você falou assim, aí eu faço uma oração. E aí você pensou em Deus. E Jesus disse exatamente isso. Pai nosso que estás no céu, santificado. Aí ele começou a orar e falar com Deus. E não tem como. Se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos acalmar, nós vamos ter calma para aguardar, né, o que vem. Nós não precisamos de ter medo do que vem. Significa que nós estamos trabalhando a nossa fé. Se eu acredito em Deus, se eu acredito em Jesus, se eu acredito no bem, eu não preciso de ter medo, não preciso de temer nada. Então eu não fico ansioso.
Porque o medo nada é uma forma de você ficar preso em algo que não aconteceu ainda. Às vezes você sofre, e depois não acontece aquilo. Aí você fala, que tempo perdido, né? Eu fiquei sofrendo aqui um mês, porque eu ia fazer um vestibular, por exemplo, né? E aí, de repente, fui lá, passei de cara, porque eu me preparei. O que a gente precisa é de fazer a nossa parte, né? E no caso aqui, o espírito está todo nervoso, todo invocado aí, mas ele chegou no lugar certo, que ele vai ser atendido. Vamos ver o que acontece agora. Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexos no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se a toda a terra. Os privilégios dos nobres são invioláveis. Vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Defenderemos nossas prerrogativas, exterminando a propaganda dos rebeldes e regicidas. Venderei meus escravos alfabetizados. Nada de panfletos e comentários da rebelião. Como produzir sem o chicote no lombo? Cativos são cativos, senhores são senhores, e todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade. 5 troncos de suplício, 5 troncos. Eis aquilo de que necessito para refazer a nossa tranquilidade. Pensa bem alguém com esse pensamento. Ele ainda está preso na vida que ele teve no passado, onde ele era o senhor de escravos, ele totalmente envolvido pelos contextos, né, do passado, da revolução que ele ou participou ou teve alguma influência, né? Ou então ele estava apenas devagando aqui a respeito de tudo que pudesse acontecer, porque a Revolução Francesa libertou muita gente. E ele aqui está dizendo que aqui não vai acontecer isso. Aqui ele vai conduzir com mão de ferro tudo o que está acontecendo. Ou seja, ele ainda está achando que ele ainda está encarnado. Ele ainda não está assumindo o fato dele já ter deixado essa vida para trás e está seguindo agora num plano espiritual e está precisando de ajuda. Então, o que precisa de fazer com o espírito assim? Precisa de conversar com ele, precisa de amar muito. Olha só, quando a gente vê alguém muito revoltado assim, aí você geralmente já fala assim, esse não tem jeito não. Eu ouço muitas pessoas falando assim, não, uma pessoa que comete crime, não tem jeito mais, não. Uns falam até em pena de morte, né? Sendo que a morte não existe. Outros falam em prisão perpétua, também não existe. Porque ninguém vive perpetuamente preso. Chega uma hora que isso tudo muda, existem leis naturais. E aqui ele está com todo esse contexto, achando ainda que está no passado. Eu acredito que agora ele vai ser orientado para que ele comece a repensar o conceito dele, do que ele tem. Isso serve para a gente, porque às vezes nós criamos algumas estruturas mentais que nós ficamos presos naquilo ali. E você acha que é impossível. Você, por exemplo, convive com algumas pessoas, essas pessoas passam pela sua vida e você fala assim, ainda bem que passou. E não é bem assim. Na vida da gente, nós vamos seguir juntos, todos juntos, a humanidade toda junta. Enquanto tiver um sofrendo, os outros não estarão felizes plenamente. Então é importante que a gente se junte ao exército de Jesus para que nós possamos ajudar uns aos outros, né, conforme ele explicou para a gente, e assim nós vamos conseguir, quando todos estiverem numa mesma sintonia, nós vamos conseguir fazer desse planeta um planeta diferente. É o que está acontecendo agora. Nós estamos atravessando uma fase de transição, um século de transição. Ao final desse século, o planeta já estará regenerado.
E aqueles que não conseguiram entrar nesse clima, terão a oportunidade de seguir num planeta mais atrasado. Essa é uma explicação que os espíritos trazem, né? Não que eles vão simplesmente ser ignorados. Não. Eles vão ter oportunidade de seguir a sua evolução num planeta onde ainda está começando a fase de provas e expiações. Você sabe o que é provas e expiação? Ai, tio, acho que eu sei, mas pode me explicar para ver se é o que eu estou pensando mesmo. Então, é assim. Quando a gente vai reencarnar, por que nós reencarnamos? Nós reencarnamos porque a gente precisa, né? Nós não somos anjinhos. Então, a gente precisa de vir, vivenciar, esquecer um pouquinho tudo que aconteceu no nosso passado, nas nossas outras vidas. Esquecer um pouquinho, porque senão eu não vou conseguir fazer paz ficar em paz com meus inimigos, né? Porque nós somos espíritos bem bravos, né? Igual esse que está acontecendo aqui no texto. Nós ainda somos assim endurecidos ainda espiritualmente. E eu ainda tenho inimigo, tem pessoas que eu não gosto, tem pessoas que não gostam de mim, e assim por diante. E para a gente seguir todo mundo junto, a gente precisa fazer as pazes. E às vezes, como que nós vamos fazer? Se eu não gosto muito de uma pessoa e ela não gosta de mim, lá no plano espiritual, os espíritos superiores falam assim: vocês precisam de se entender. Aí eu vou falar para eles assim: ó, eu não consigo. Aí eles falam assim: então vai lá e recebe aquele espírito como filho, para ver se você não vai amar ele. Aí você vem e recebe aquele espírito, os dois esquecem, né, de tudo que passou. Aí vem aquele carinho todo. E eram dois inimigos. Resultado disso, o amor vai vencer. Quando eles voltarem de novo para o plano espiritual, eles vão olhar um para o outro e escolher. O que era melhor? Esse amor que nós vivemos ou aquela briga que nós tínhamos antes? Eles vão sentir dentro da alma deles, dentro do coração, que o amor é muito melhor do que a guerra. Ou seja, a encarnação serve para que a gente faça uma prova, né? Se nós não passarmos nessa prova e acabarmos ferindo um ao outro, como aquela história do Abel e do Caim, né? Que eu sei que é só uma figura de linguagem que é usada. Nós estudamos e aprendemos isso. Mas dois irmãos que não se entenderam e se mataram, eles vão ter novas oportunidades futuras, tantas quanto forem necessárias, para que uma hora não venha só como irmão. Pode vir, por exemplo, como uma mãe, como um filho, e as situações vão se invertendo. Então, é interessante que a gente tenha... Então, isso tudo são provas que a gente passa. E a prova faz com que a gente mude de ano, né? Evolua. Sai do pré-primário e vai para o primeiro. Sai do primeiro, vai para o segundo. E a gente vai evoluindo. E expiação é quando você já cometeu uma falta muito grave, você gerou uma falha no seu corpo astral, por exemplo. Aí você vem, por exemplo, esse espírito que está aqui, ele matava os escravos, perseguia, fazia tudo isso daí. Imagine como ele não comprometeu a sua vida espiritual, o seu corpo astral. Pode até ser que aquela mão que ele usava o chicote, que ele usa o chicote aí, esse azorrague, né? Esse termo que foi usado aqui, parecia um chicote. Se ele bateu tanto com aquele chicote, pode ser que esse braço dele, no plano espiritual, vai estar comprometido e na próxima reencarnação ele pode vir com problema nessa mão. Ou então aquele, por exemplo, que só falava maldade, só fofocava, aí vem, por exemplo, com problema na fala, né? Se não tiver outras mais graves. Enfim, temos provas de expiação. A humanidade vive isso daí já há alguns milênios. Geralmente, cada fase dessa demora quase 5.000 anos. Algumas informações nesse sentido. Pode ser que não seja tanto, né? Mas desde que Jesus passou aqui, a gente já vivia essa questão de provas e expiações, né?
Quando chegar a regeneração, as expiações ficam para trás e a gente ainda segue com as provas para podermos seguir a nossa evolução. Voltando ao texto ali, vamos ver o que aconteceu com ele na sequência. Foi um fazendeiro desumano, esclareceu nosso orientador amigo. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe por enquanto, senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, podemos dizer que ele nada mais fora que desapiedado algoz dos infortunados cativos que lhe caíam sob o guante de ferro. Detentor de vasticismo latifúndico, possuía consigo larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. Olha só, aqui está a explicação. Explicação do que ele era. Foi o fazendeiro e tinha escravos e tudo mais, mas dentro desse texto está mostrando que no plano espiritual, muitos algozes, né, ficaram ali em volta dele, querendo se vingar. Então, ele é um sofredor porque ele também, ele plantou e está colhendo lá no plano espiritual toda essa energia ruim que ele deixou aqui na sua passagem no plano físico. E agora, ele colocou aqui, detentor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. Então, todos esses, tem aqueles que concordam, né? E tem a maioria que sofreu, está ali vinculada a ele. E como são espíritos também, aqueles que são mais atrasados, querem se vingar. E aí o espírito fica envolvido no plano espiritual, nesse contexto, e fica preso lá. Se não tem ajuda realmente externa, é muito difícil para ele se livrar de uma situação dessa. Por isso que é bom a gente tomar cuidado na vida, né? Procurar fazer o melhor, procurar fazer o bem, principalmente ajudar alguém. E caridade é algo que nós temos no mundo, nesse mundo nosso, nós temos muita miséria. E a gente precisa de arranjar um jeito de auxiliar. Quando nós vemos essas comoções todas na rede social, ajuda, socorro, num dia que acontece uma tragédia, né, como um deslizamento de terra que morre muita gente, todo mundo vai lá, se une. A humanidade precisava de ficar atenta para toda essa tragédia que não é demonstrada dessa forma, com comoções maiores. No dia a dia tem muita miséria, né? Tem muito bichinho na rua sofrendo que precisa de ajuda, tem muitas pessoas miseráveis realmente precisando de ajuda. E a gente precisa de se unir para fazer isso, porque às vezes sozinho você até faz uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas se você se junta num grupo de pessoas, você pode ajudar muito mais. E temos um exército de pessoas trabalhando no socorro uns aos outros por aí. É que eles não aparecem, eles ficam anônimos fazendo trabalhos. Mas se a gente abrir os olhos, a gente vai encontrar um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho lá, trabalhando. E é muito legal. Tá bom? Então, vamos dar sequência. Você desligou o seu microfone. Eu tô ligando, é porque os cachorrinhos aqui estão passando no hall do prédio, aí ela fica doida, aí ela fica latindo. Aí eu desliguei o microfone para não ficar atrapalhando também a sua fala, mas eu estou prestando atenção em tudo aqui. Então vamos continuar então. Valendo-me da pausa espontânea, fitei o rosto do triste recém-chegado com mais atenção.
reconhecendo que os seus olhos, embora móveis, quanto os de um felino, estavam vidrados, mortos, e apontar para aquelas órbitas inexpressivas, quando o instrutor, adivinhando-me o impulso, acrescentou: odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras, e quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira, para escarmento das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães brávios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Com semelhante sistema de repressão, instalou o terror em derredor dos seus passos, granjeando então fama e riqueza. Contudo, veio a jornada inevitável do tumulto e nessa fase nova. Isso, então. Tudo que ele fez, não tem jeito da gente fazer algo que não tenha um retorno. Existem as leis naturais, entre elas existe a lei do retorno, onde tudo que nós fazemos gera em nós um efeito, a lei de causa e efeito. Então, se nós praticamos alguma coisa, é como se nós gravássemos no nosso perispírito, no nosso corpo astral, exatamente aquilo que nós estamos provocando no outro. E isso significa que, aqui no caso dele, tudo que ele fez, ele está agora sentindo essas dores. Ele provocou dor em alguém, ele está sentindo essa mesma dor, só que com uma intensidade maior ainda. Porque ele tem a culpa, além de tudo, ele tem a culpa. Pode até ser que, nesse momento, ele não esteja ainda com essa consciência da culpa. Mas a culpa é aquilo que nos prende ao passado. Nós temos o medo que nos prende ao futuro, é uma coisa que não aconteceu ainda, e a gente teme, e a gente tem a culpa que nos prende ao passado, não deixa a gente sair de lá. Então, ele está vivendo essa situação ainda, nessa condição. Mas ele está ali. Por enquanto, o André Luiz só está explicando o que ele está vendo. Sim, ele era muito ruim, né, tio? Olha só as coisas. Os escravocratas, né, que eram as pessoas que elas chegam, Ellen, toda vez que a gente vai reencarnar, nós temos um planejamento de reencarnação. Então, é planejado, por exemplo, que a vida que a gente vai ter, ela vai ser regrada, por exemplo, pela riqueza. Ou seja, não adianta as pessoas falarem assim, não, a pessoa ela ficou rica porque ela trabalhou demais, porque ela foi muito esperta, porque deu certo o negócio dela. Não é só isso. A pessoa tem um planejamento reencarnatório, ela vem, faz as coisas e as coisas dão certo. Se o planejamento dela é para ela vir e viver como morador de rua, no começo ela não é morador de rua ainda, né? Geralmente ela vem numa família, a família está ali, depois, ao longo do tempo, ela acaba perdendo as coisas e vai para a rua. Né? Vai ficar lá levando aquele tipo de vida ali, que é meritória, porque, de repente, um desses que foi tão rico não deu valor, causou tudo isso que ele causou. Ele chega lá no plano espiritual, a hora que ele se conscientizar de todo o erro que ele fez, os espíritos vão falar para ele assim, agora você vai escolher. Você quer novamente ter o poder na mão? Ou você quer ir e não conseguir ter poder nenhum? E ele pode até escolher, falar assim, o poder eu não consigo ainda vencer, eu prefiro ir lá e sofrer. Ter uma vida mais simples. Por quê? Aí eu vou aprender coisas que quando eu voltar para cá, essas coisas vão fazer com que eu dê valor ao que eu tenho. Pois se ele veio com uma vida, por exemplo, bem abastada, ele podia usar para ajudar as pessoas e não fazer as pessoas sofrer. Porque ele poderia gerar, além de gerar empregos, né? Mas ele poderia
ganhar o dinheiro dele, não causando dores nos outros. Não precisa disso. E o Brasil, nós temos um karma coletivo. Foram 300 anos de escravidão, onde a sociedade brasileira vivenciou essa escravidão. E nós, ao longo do tempo, vamos ter que ir pagando por tudo isso também. Vamos expiar. O Brasil está expiando toda essa situação. E é isso que nós estamos aqui vendo, o que está acontecendo. Mas aqui ele colocou, nessa última frase, né? Onde ele pôs assim: com semelhante sistema de repressão, instalou terror em derredor dos seus passos, granjeando, então, fome e riqueza. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo. E nessa fase nova, nós vamos continuar o texto para a gente seguir o ensinamento que nós vamos ver. Sim. Nessa fase nova, não encontrou senão desafetos a se levantarem junto dele na feição de temíveis perseguidores. Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado as ofensas, mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado a lhe cumularem o espírito de aflitivo pavor. Emaranhado nas teias da usúria e fazendo do ouro o único poder em que acreditava. Nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para o outro, através da morte. Cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos, prisioneiro das próprias vítimas, vive assim entre a desesperação e o remorso, martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais no pretérito foi verdugo. Vê-se reduzido à extrema cegueira por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. Ele está colhendo, ali, ele está colhendo tudo que ele fez e ele está passando por uma fase de sofrimento muito grande. Aqui inverteu a coisa, né? Aquele a quem ele tanto maltratou, agora conseguiu ficar próximo dele, como esses verdugos. Ele foi verdugo, né? Ele foi quem maltratava e agora eles estão se vingando dele. Sim. Né? E além disso, ele colocou aqui que ele tem desesperação e remorso. Então, se ele já tem remorso, um pouquinho que seja, já está bom. Porque para quem tem remorso é porque já está começando já está se arrependendo, né? Já está se arrependendo um pouquinho. Então já começou. De repente, esse pouquinho de remorso que ele tem é o que está fazendo com que ele tenha a possibilidade de estar sendo ajudado. Então, tudo na vida, se a gente precisa de ter consciência, porque ninguém aqui faz tudo certo ainda. A gente erra muito, mas se nesse erro nós buscamos reparar pelo menos o erro que a gente comete, ter a vontade de reparar, porque às vezes não dá, né? Tem coisa que é tão grave que você faz que você fala assim, agora não tem mais jeito, já passou, eu já falei. A gente tem dificuldade de pedir perdão, né? A gente tem dificuldade de abordar uma pessoa que você, de repente, ofendeu por alguma coisa e falar assim, olha, me perdoe. Se nós temos dificuldade de perdoar, imagine pedir perdão. Porque nós ainda somos orgulhosos, nós ainda somos ainda egoístas, né? Só pensamos na gente. Então, tudo isso é bom que a gente vá estudando essas obras e refletindo, porque é nessas histórias que são contadas que nós nos inserimos em algum ponto. E esse ponto faz diferença na nossa vida. E nós sabemos que nós somos o quê? Espíritos imortais. Uma hora tem que acabar todas essas coisas que tem dentro da gente que é ruim. Nós fomos criados para sermos anjos.
Deus não criou a gente para sofrer eternamente e nem para ser ruim eternamente. Ele criou a gente para sermos anjos, verdadeiros anjos mesmo, espíritos evoluídos. Só que a gente tem que aprender a fazer tudo isso daí. Mas nós somos imortais. Então dá tempo. Não vai ficar ruim para sempre. A gente vai evoluindo. Vai mesmo. Mas tá bom. Então aqui já foi, né? Vamos ao próximo. Enquanto se nos alongava o entendimento, o infeliz foi situado junto de Dona Celina. A medida impressionou-me desfavoravelmente. Logo, Dona Celina, o melhor instrumento da casa é quem deveria acolher o indesejável comunicante? Reparei-lhe a luminosa auréola contrastando com a vestimenta pestilencial do forasteiro e deixei-me avassalar por incoercível temor. Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Aulus, porém, Deus se pressa em explicar-nos. Agora, nós vamos entrar na parte legal. Até agora nós conhecemos o processo, conhecemos como que é esse espírito e vimos o que ele tem que a gente também se encaixe, né, na história dele. Mas essa obra, nós estamos no 8º capítulo. Se pegar ela desde o primeiro, que estão todos gravados, os capítulos foram estudados, como nós estamos fazendo aqui, estão lá no nosso canal. Né? Quem quiser, é só ir lá, desde a introdução, acessar e ouvir. Nós conhecemos essa médium, a Dona Celina, que é uma médium, foi contada toda a história dela. É uma pessoa sensacional, né? Mas sofreu na vida, a vida dela, que ela é encarnada. Aqui na equipe, nós temos a equipe de médiuns que são os encarnados, né? Nós estamos aqui lidando com os espíritos superiores, com os trabalhadores do plano físico e com os espíritos sofredores. A Dona Celina faz parte da equipe de encarnados. Então, ela tem essa psicofonia sonambúlica aí. E é através dela que esse espírito vai ser atendido. Então, vai ser muito bom. E o André Luiz, que admirou muito a história dela, está indignado aqui. Como que um espírito desse pode ser atendido por uma pessoa tão boa desse jeito? Ou seja, é as pessoas boas que têm capacidade para acolher aqueles mais difíceis que passam pela frente. Portanto, isso acontece na existência nossa. Quanto mais evoluído nós formos ficando, mais nós vamos tendo condição de ajudar aquele mais sofredor. Portanto, nós vamos evoluindo, e próximo de nós vai chegando sempre mais fardos pesados, porque a gente tem força para carregá-los. Então, tudo que acontece na nossa vida, Jesus foi bem claro, não existe fardo que você não possa carregar. Então, tudo que acontece na sua vida é porque você tem forças para carregar. Aceite isso, agradece a Deus e siga com o seu fardo aí, porque ele é para te ajudar a melhorar. Né? No caso aqui, a Dona Celina só vai fazer a parte mediúnica. Ela vai dar a possibilidade para o espírito se comunicar. Aliás, o espírito, tudo isso que ele falou ali atrás, que a gente conheceu ele já é através da mediunidade dela. Né? Através da mediunidade dela, que o espírito se aproxima da gente, do médium, o médium se concentra e vem na mente do médium tudo aquilo que o espírito quer falar. E o médium solta o verbo, fala igual ele falou aqui. Começou a querer xingar as pessoas. Só que o médium tem controle para não deixar que ele fale. Por exemplo, faça com que o ambiente ali onde todos estão concentrados, que aquele ambiente se transtorne e saia, por exemplo, do sério. Então, um grupo de médiuns sérios mesmo, eles conseguem dominar todos
todas as etapas do atendimento espiritual. Muito legal, né? Um dia eu acho que você ainda vai assistir uma reunião mediúnica. Você nunca assistiu, né? Não, nunca assisti, tio. Você só assistiu palestra na Casa Espírita, é isso? Isso, só. Não. O dia que você estiver mais próximo numa Casa Espírita, estudando lá, provavelmente você vai ser convidada para assistir uma reunião mediúnica. E aí você vai ver exatamente esses atendimentos acontecendo. Uhum. Se de repente sua mediunidade estiver desenvolvida ao ponto de fazer um trabalho assim, você vai participar também. Mas deixa que o tempo, tudo tem sua hora, né? Vai encaminhando, né? Ô tio, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Quando ele fala Aulus, porém, deu a pressa em nos explicarmos. Aulus é o espírito superior que trouxe esse espírito que vai ser atendido para médium ou não? Esse Aulus é aqui. O Aulus, ele é o orientador do André Luiz. O André Luiz tem um amigo que chama Hilário. Desde o começo da obra, a gente vai conhecer ele. E eles estão visitando uma casa espírita. O André Luiz e o Hilário estão visitando. E quem levou eles para fazer essa visita na casa espírita é o Aulus, que é o espírito mais superior. Então, ele é o orientador. Durante toda a obra, ele está junto com o André Luiz nessa casa espírita e outros lugares também do plano espiritual, né? E aqui, os três foram lá para visitar. E nessa casa espírita tem uma equipe espiritual e tem um espírito superior também que atende lá, que é o Clementino. O Clementino é o coordenador da equipe espiritual dessa casa. E tem o coordenador também da equipe física, que é o Raul Silva. São todos personagens aqui como a Dona Celina, né? São todos personagens da história e nós estamos aprendendo. Mas o legal... É que aqui, na explicação, a Dona Celina já deu para entender, né? Instrumento da casa e tal, e aí eu fiquei sem entender esse aulas por conta disso, de acompanhar, né? A história, mas agora você já me explicou direitinho. O Aulus é bem legal, o espírito, ele deixa cada ensinamento que você nem imagina daqui para frente. Olha, Ellen, nós estamos aquilo que nós previmos, né? Nós estamos aqui há 1 hora e 2 minutos conversando. E nós estamos exatamente no slide, agora o slide 9, que vai começar o atendimento. Eu vou propor para você, se você concordar, a gente fazer o nosso encerramento de hoje, nessa fase, e a gente gravar o restante do capítulo na outra semana, pode ser? Claro, tudo bem, tio, não tem problema não. Maravilha. Então, paramos no 8, estamos de volta aqui, eu e você, né? Que bom, que legal. E vamos fazer o nosso fechamento do estudo de hoje para que a gente continue na próxima semana. Sim. E vou pedir para que você faça uma prece, uma vibração, uma elevação de pensamento para encerrar o nosso estudo de hoje. Tá. Só no pensamento ou quer que eu falo, tio? Fala para que a gente possa deixar para os nossos amigos que vão assistir o que você está pensando, né? O que você está sentindo. Tá. Eu quero pedir hoje para que Deus, né, abençoe todos os nossos lares, nossas casas, nossas famílias e muita saúde, né, para todos. E quero agradecer também por aprender, né, todo o aprendizado que a gente tem, de você estar conseguindo me explicar tudo certinho. Acho que para as pessoas, para os amigos também que estão acompanhando, eles estão conseguindo, né, aprender bastante, né? E quero agradecer, só isso. Eu fico envergonhada. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada. Obrigado.